Olá, sejam muito bem-vindos. Já pararam para pensar que os maiores problemas do mundo, sabe, como a crise do clima, a desigualdade, talvez todos eles tenham a mesmíssima raiz? Pois é essa a ideia central que a gente vai explorar hoje, mergulhando na obra do Fritjof Capra, A Teia da Vida. Esse livro é um convite para a gente ver o mundo não como uma máquina, mas sim como um organismo vivo, todo interconectado. Bora desvendar essa teia juntos? Essa citação é poderosa, né? Ela resume perfeitamente a essência do livro. A gente não está separado da natureza, nós somos parte dela. Pensa só num exemplo prático. Quando uma indústria polui um rio, não está só prejudicando o meio ambiente, está contaminando a água que, de um jeito ou de outro, vai voltar para nós. É como diz a citação: tudo que a gente faz para a teia, a gente está fazendo para nós mesmos. Então, o Capra já começa com um diagnóstico bem forte. A gente está enfrentando uma crise global, sim, mas não do jeito que a gente costuma pensar. Ele argumenta que todos aqueles problemas que a gente vê nas manchetes todo santo dia, instabilidade econômica, aquecimento global, conflitos, são na verdade sintomas. Sintomas de algo muito, mas muito mais profundo. Olha, à primeira vista, pobreza, extinção de espécies e dívida internacional parecem problemas completamente diferentes, certo? Mas o Capra mostra que eles estão todos amarrados. Por exemplo, como é que a gente pode pedir para uma comunidade que vive na pobreza extrema se preocupar em preservar uma floresta se a sobrevivência dela depende justamente de desmatar? Não dá. Para resolver um, a gente tem que olhar para o outro. São problemas do sistema, ou seja, sistêmicos. E aqui está a raiz de tudo, segundo Capra. Uma crise de percepção. É como se a gente tentasse entender um carro olhando só para o pneu, depois só para o volante, depois só para o motor, tudo separado. A gente nunca vai entender como o carro funciona se não enxergar as conexões entre as peças. É exatamente isso que a gente tem feito com o mundo. Tá, então como é que a gente supera essa visão toda fragmentada, toda quebrada? O Capra nos leva numa jornada fascinante pela história da ciência, mostrando como, bem aos pouquinhos, a gente está deixando para trás essa ideia de mundo-máquina para abraçar uma visão mais integrada, mais viva. Essa linha do tempo aqui mostra essa evolução de um jeito bem claro. A gente começou lá atrás com Descartes, que nos deu essa imagem do mundo como um relógio gigante, sabe? Previsível, mecânico. Só que essa visão começou a não dar mais conta. Pensadores como Goethe já falavam numa ordem móvel da natureza. E a biologia percebeu que, um organismo é muito mais do que só a soma das suas partes. E hoje, a ecologia e a teoria de sistemas nos dão a imagem final, o mundo como uma grande teia. Esse slide aqui é revelador. De um lado, o paradigma antigo, que valoriza a competição, a análise, a dominação. Uma visão que moldou a nossa sociedade por séculos. Do outro, o novo paradigma, que foca em cooperação, em síntese, em parceria. Qualidades mais integrativas. E a questão aqui não é jogar um fora para ficar com o outro, mas sim encontrar um equilíbrio. O Capra argumenta que a gente pendeu demais para um lado só e agora é a hora de buscar essa integração. Ok, a gente já entendeu a crise e essa mudança de pensamento. Mas como é que essa nova visão funciona na prática? Nesta sessão, a gente vai mergulhar nos princípios que governam a teia da vida. O que realmente significa pensar em termos de sistemas? Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Afinal de contas, o que é esse tal de pensamento sistêmico? E esse diagrama aqui ilustra a resposta de um jeito brilhante. O pensamento sistêmico é uma mudança de foco. Em vez da gente olhar para os objetos isolados, como ali no diagrama A, a gente passa a focar nas relações entre eles, como no diagrama B. As conexões se tornam a coisa mais importante. Então, em resumo, pensar de forma sistêmica é pensar em contexto. Pensa numa floresta. Você pode até estudar cada árvore separadamente, mas só vai entender a floresta de verdade quando olhar para as relações. Como as raízes se comunicam, como os fungos distribuem nutrientes, como a sombra de uma árvore afeta a outra. A vida da floresta não está nas árvores, mas sim na rede de conexões entre elas. E aqui vem uma ideia que é ainda mais fascinante. Nessa grande teia da vida, cada pontinho de conexão, cada nó, ele mesmo, também é uma rede. É como se fosse um conjunto daquelas bonecas russas, sabe? Só que, em vez de uma dentro da outra, a gente tem redes dentro de redes. Um ecossistema é uma rede de organismos. Cada organismo é uma rede de células. E cada célula é uma rede de moléculas. Não existe um chefe no topo. A vida é, na verdade, uma democracia de redes. Bom, até agora a gente falou muito de ciência, de filosofia, mas o que tudo isso significa para a gente no nosso dia a dia?
Nesta última sessão, a gente vai explorar as implicações tanto pessoais quanto éticas de enxergar o mundo como uma teia da vida. Essa citação nos apresenta o conceito do eu ecológico. A ideia é que quando a gente realmente sente que é parte da natureza, o cuidado com o meio ambiente deixa de ser uma obrigação, uma coisa que tem que fazer. Ele se torna um ato de amor próprio, tão natural quanto cuidar do nosso próprio corpo. E isso, gente, muda completamente a nossa base ética. A moralidade deixa de ser um conjunto de regras que vem de fora. Ela nasce de dentro, da nossa percepção de conexão. Se poluir um rio é como poluir o próprio sangue, a escolha de proteger esse rio se torna algo pessoal, intrínseco. E a gente termina com essa pergunta que fica para cada um refletir. Se a gente realmente internalizar essa conexão, se sentirmos que a natureza e o nosso eu são uma coisa só, o que muda? Como isso transforma o jeito que a gente vive, que a gente consome, que a gente se relaciona? A resposta para essa pergunta talvez seja o maior desafio e, ao mesmo tempo, a maior esperança do nosso tempo.